Couro de coati. Eu não sei nem que coati é, mas deve ser um bicho bonito. Pode sentar, igreja. Nesse mesmo espírito de oração, a gente vai continuar adorando o Senhor. Eu queria que apagasse as luzes. Senta no teu lugar. Feche os teus olhos, se conecta com os céus. Porque tudo aquilo que o Senhor tem pra gente e vem dele é bom. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 17 ao 24. Daqui a pouco a gente vai louvar mais. Lucas 15, 17 a 24. A palavra do Senhor diz assim: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores, ou um dos teus servos. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda de longe no caminho, seu pai o viu e o teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra a tua vista, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e o vestiu, e põe um anel sobre o seu dedo ou em sua mão, e um calçado em seus pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este é meu filho que estava morto e vive novamente, e tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja a Ti, Deus. Tudo que eu tinha que fazer foi até aqui, agora é com o Senhor. Que nessa noite, Deus amado, não saia uma palavra sequer da minha boca que não seja vinda de Ti. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela encontre em nossos corações um terreno fértil, para que nós possamos ser alimentados por Ti. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode apagar as luzes, querido, por gentileza. Toda vez que eu leio essa palavra do filho pródigo, ela mexe muito comigo. Ela fala poderosamente o meu coração e mostra para nós aqui nessa noite um filho que tinha um desejo, que tinha um anseio por algo. Mostra um pai amoroso que, mesmo sabendo de tudo aquilo que poderia acontecer de errado com seu filho,
ele entrega uma parte da sua riqueza. E mostra também um pai que tem um amor incondicional por aquele que foi gerado através da vida dele. Quando a gente olha para a Bíblia e tenta mensurar o tamanho do Deus que nós servimos, nós ficamos assustados com o tamanho amor. Posso ouvir um amém? É um amor que não tem explicação. É um amor que não tem um preço, ele tem um valor. É diferente preço e valor. É um amor que chega a nos constranger e nos amar a tal ponto de que mesmo quando não merecemos, ele faz de tudo, para que estejamos perto dele. A parábola do filho pródigo, ela começa com um jovem que tinha um irmão e tinha um pai. Esse jovem, ele tinha um desejo em seu coração de viver uma vida que ele nunca havia vivido, de viver algo em sua vida que ele nunca havia experimentado. Mas também mostra um outro irmão que, além de ser do mesmo pai, não tinha o mesmo desejo. E esse jovem toma coragem de chegar diante do seu pai e dizer assim: pai, a partir de hoje eu quero aquilo que é meu, e eu quero ir viver minha vida. Só que tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequências boas e consequências ruins, sim ou não? Eu queria que vocês me ajudassem hoje para não ficar algo muito monótono. Tudo que a gente faz tem consequências boas e consequências ruins. E existe um ditado popular que diz: quando a cabeça não pensa, todo o corpo padece. E seu filho, pelo desejo de conhecer aquilo que ele não conhecia, toma uma atitude errada e pede uma parte das suas bênçãos, das bênçãos que seu pai construiu com tanto trabalho, com tanto esforço, e quer viver uma vida que não foi traçada para ele. Desde o princípio, no livro de Gênesis, tudo que o Senhor criou para a gente, Ele criou com um objetivo, com algo específico para nossas vidas. Desde o princípio, tudo que Deus planejou ao nosso redor foi algo com muito amor e com muito carinho. Deus, Ele tinha pensado em tudo. Ele pensou em como construir todo o universo, para depois construir o homem, a beleza da sua obra-prima, construir a sua imagem e semelhança e dizer assim: agora, governe. Toda essa riqueza que eu construí para que você governasse. Mas o homem, por muitas vezes, por seu coração pecaminoso, pelo desejo de querer viver algo que não foi planejado para ele, toma as atitudes erradas. A gente vai falar sobre alguns pontos nessa noite. E o primeiro ponto é todo desejo errado, todo desejo pecaminoso, primeiramente ele é gerado no coração do homem, para depois ser consumado. Pastor, por que você está dizendo isso? Versículo 11, versículo 12 diz assim: e ele disse, certo homem tinha 2 filhos, isso é uma parábola que Jesus estava contando. E o mais jovem lhe disse: pai, dá-me parte dos meus bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Versículo 13: e poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo e partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida desordeira. Primeiramente, aquele desejo pecaminoso surgiu em seu coração, surgiu aqui dentro. Ele planejou como viveria e depois ele executou. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, e sendo arrastado por essa e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, tendo gerado, dará luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, ele vai gerar a morte.
O primeiro filho mais novo, desculpe, ele gerou em seu coração o desejo de receber tudo aquilo que ele ainda nem tinha direito. Porque para receber uma herança, querido, o pai e a mãe precisam estar o quê? Morto. Para você receber a parte da sua herança, o pai e a mãe precisam estar mortos. E ele chegou diante do pai e disse: pai, eu quero tudo aquilo que eu tenho de direito. O pai poderia muito bem dizer assim: meu filho, você agora não tem direito nenhum. Porque você não construiu nada, você não trabalhou, você não acordou cedo, você não fez isso. O pai poderia falar tantas coisas diante dele. Mas o pai chega diante dele: está certo, meu filho. É assim que você quer? Assim que vai ser. O filho naquele momento, querido, ele poderia ter tido muitas atitudes, porque a Bíblia fala que ele pediu parte das suas bênçãos num dia, e tempos depois ele tomou a atitude de ir embora. Muito cuidado com os desejos que têm surgido no teu coração. Desejos que te levam para longe do Pai são desejos que causam a morte. Quanto mais distante, mais arriscado, mais perigoso. Quanto mais distante, mais exposto você fica a situações ruins que a vida oferece. Deixa eu dizer uma coisa a você que está aqui nessa noite, você está aqui assistindo a live. O que o Senhor preparou para você vai muito mais aquilo que você pensa. Tudo aquilo que Deus planejou para mim e para a tua vida, querido, são coisas extraordinárias, são bênçãos que a gente não consegue nem explicar. Tanto é que Paulo escreve aos Coríntios: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, tudo aquilo, mente nenhuma conseguiu pensar nas bênçãos que o Senhor preparou para mim e para você. Mas mesmo assim, o filho mais novo decidiu deixar que o desejo de viver uma vida longe do pai brotasse uma sementinha, e ele foi regando aquilo com os seus outros desejos, para que um dia ele pudesse viver uma vida que o Senhor não havia planejado para ele. Entenda, distante do pai, ele desperdiçou todos os seus bens. Distante do pai, ele viveu uma vida totalmente desordeira. Distante do pai, ele gastou tudo o que tinha. Distante do pai, ele viveu uma vida totalmente de escassez. Distante do pai, ele começou a passar por problemas que ele não tinha. Por muito tempo, eu vi pessoas decidiram tomar atitudes de sair da igreja, porque viveu algo ruim, passou por alguma tribulação, algum conflito dentro da igreja, e disse: estou saindo da igreja, mas não estou perdendo minha comunhão com Deus. Pouco tempo depois estava no mundo fazendo aquilo que não devia. O Senhor nos preparou, querido, desde o princípio, para termos relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele. A Bíblia fala em Gênesis que todos os dias Deus descia de tarde e dizia: Adão, o que você está fazendo aí? O que é que você fez? Como foi seu dia hoje? Olha, Adão, e começava a ter conversa com Adão, ter relacionamento com Adão. Mas chegou um momento que Adão decidiu, por seu desejo, porque não vigiou, tomar uma atitude em sua vida que o levou para longe do Pai, e consequências dessas atitudes são geradas até o dia de hoje. Eu já vi pessoas dizer assim: quando chegar no céu, se Adão estiver lá, a gente vai dar um babau gospel nele. Viver longe do Pai é assumir um risco que você não precisa assumir. Segundo ponto, versículo 15 e 16. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos.
e o filho mais novo, e ele desejava encher o seu estômago com cascas de porcos que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. A você que está aqui nessa noite, principalmente a você, jovem, o mundo ele só vai te valorizar enquanto você tem alguma coisa para oferecer para ele. O mundo lá fora, ele vai te mostrar uma beleza mentirosa. Ele vai te mostrar algo a encher teus olhos de uma maneira que você fique com aquela ideia de que o mundo é bom. Mas a partir do momento que você estiver longe do Pai, o mundo vai dizer: para mim tu não tem mais valor, te vira. Porque o mundo só valoriza o homem, a mulher, até o momento que você pode oferecer algo para ele. Quantas vezes eu ia evangelizar pessoas que diziam assim: quando eu tinha dinheiro, eu estava bebendo, eu tinha tanto amigo, pastor Cássio, era rodeado. Mas a partir do momento que o dinheiro acabava, não tinha um. A partir do momento que eu procurava uma pessoa para me ajudar, não tinha ninguém. Porque o mundo só valoriza quando você tem, mas o Pai não. O Pai, Ele te valoriza quando você tem, mas principalmente quando você não tem. Principalmente quando você está lá totalmente dilacerado, jogado, só desejando comer um pouquinho. A minha versão aqui, a King James fala, ele desejava comer um pouco das cascas que ele dava aos porcos. Jesus contando essa parábola, entenda, para o povo judeu, o porco é um animal impuro. O porco é um animal que para eles não tem tanto valor. Jesus diz: olha, ele não foi apenas estar junto dos porcos, ele foi simplesmente estar lá, no pior, do fundo do poço, junto com aquilo que não tinha valor nenhum. E ele foi justamente alimentar os porcos e desejar comer um pouquinho do que os porcos tinham. E no final do versículo 16 diz assim: e nenhum homem lhe dava nada. Sabe que tem alguma coisa para oferecer a você, meu irmão? Você que está aqui ouvindo essa noite, é o Senhor Jesus. É Ele que transforma vidas. É Ele que vai estar com você no dia bom e nos dias ruins. É Ele que vai estar com você no seu quarto, quando ninguém mais te vê e você está lá chorando, desesperado porque está passando por algum problema. É Ele que vai estar com você quando você estiver com algum problema de saúde ou passando por algum problema na família. É Ele que vai estar com você naquele seu ato de desespero que muitas vezes você procura um emprego e não acha. É Ele que está comigo e com você em todos os momentos da nossa vida. Assim como diz o tema do culto de hoje, nós precisamos tomar uma atitude. E atitude é algo de alguém que se posiciona. É ter o entendimento necessário de que eu preciso fazer, mas eu também preciso agir. Ter o entendimento do que eu preciso fazer e não tomar atitude é a mesma coisa que eu ter um problema de saúde, ter um remédio em minhas mãos e não tomar. Remédio nas mãos traz cura, sim ou não? Traz não? Eita, eu estou com dor de cabeça. Meu irmão, toma aqui um analgésico. Tá bom, estou segurando o analgésico, mas eu estou com dor de cabeça. Eita, um analgésico, mas eu estou com dor de cabeça que não passa. Sabe por que não cura, querido? Porque é necessário tomar uma atitude. É necessário deixar que entre dentro de nós, para que haja uma mudança necessária e assim consiga trazer a cura.
Apenas assistir o cultos traz cura, sim ou não? Não. Apenas vir à igreja para cumprir tabela, sentar numa cadeira, assistir uma live traz cura, sim ou não? Não, não. Assim como fala Levi. Participar de algum ministério, a mídia, o louvor, a cantina, o hope, traz cura? Não, querido. Existem milhares de pessoas que estão dentro das igrejas e estão totalmente doentes. Suas vidas totalmente dilaceradas, destruídas. Por quê? Porque não trataram suas feridas. Porque não permitiram que Jesus fizesse o trabalho por completo. Aí porque encontraram uma placa, porque encontraram um líder, porque encontraram um cargo, uma ocupação, acham que está tudo certo. Não, querido. Tem que haver uma transformação. E transformar dói. Reformar dói. Porque tem que ser tirado todos os entulhos que estão lá dentro, para que sejam colocadas coisas novas. Não adianta querer servir pessoas com você totalmente adoecido. Porque vai ser um doente cuidando de um outro doente. Quando a gente entender que nós precisamos de mudança diária, todos os dias, e que o Senhor precisa transformar a nossa vida por completo, tudo muda. Tudo começa a tomar um rumo diferente. E no texto, pastor, qual é a cura que o filho precisava? Ele precisava curar a sua alma. Ele precisava curar o seu emocional, ele precisava curar o seu coração. Mas só ter o entendimento de que eu preciso e não tomar uma atitude não serve para nada. E qual a atitude que ele tomou primeiro? Ele precisou reconhecer o erro dele. Na casa do meu pai tinha tanto alimento. E alimento para o cristão é a palavra do Senhor. Sabe que muitas vezes pessoas dizem quando estão no mundo: estou sentindo um vazio. Por quê? Porque não tem alimento. Se não tem alimento de Deus, algo vai faltar em nós. Se não tem aquilo que o Espírito precisa, sempre vamos estar vazios. E o filho pródigo, ele precisou reconhecer o erro dele e voltar. Ele precisou se arrepender. E arrependimento fala de mudar de direção. Eu ia para lá, mas agora eu não vou mais. Eu preciso voltar para junto do Pai. É mudar a 180 graus. É deixar, abandonar a prática errada, a prática passada, e começar a fazer aquilo que é certo. O Senhor, Ele não precisa mais de pregadores, o Senhor não precisa mais de cantores, o Senhor não precisa mais de pastores, o Senhor precisa de filhos que entendem o posicionamento deles e que querem estar perto da presença dEle. Graças a Deus que aqui neste lugar, as pessoas que sobem aqui, têm o entendimento de que não estão criando discípulos para nós mesmos, mas os discípulos são do Senhor. As vidas são de Deus. É ter o entendimento de que estamos neste lugar, somos todos falhos. Todos nós precisamos de cuidado. Não ache que simplesmente porque você está num banco sentado hoje, que só você precisa de cuidado. Não, eu preciso, o pastor Cássio precisa, o pastor Leandro precisa, a pastora Cléo precisa, aqueles precisam. Todos nós precisamos. Nós precisamos um dos outros para que nós consigamos alcançar a nossa jornada. O filho pródigo também precisou ter a coragem de pedir perdão, e perdão cura, perdão liberta. Aprender a perdoar, nós precisamos, mas também nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso erro e pedir perdão, querido.
Ah, pastor, mas dói. Dói. Mas precisa fazer. Mas a gente tem que ter a ciência de que nós precisamos estar bem resolvidos com nós mesmos e com as outras pessoas. Porque não adianta dizer que ama um Deus que você não vê e não amar o seu irmão que você vê. Não acredite que você vai para o céu se você não estiver amando seus irmãos. Tem que amar. Segundo mandamento que o Senhor deixou: amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não amar, querido, ele precisou pedir perdão. O filho pródigo precisou não olhar para os olhares errados dos outros e não ligar para a opinião daquelas pessoas que estavam lá junto do pai dele. Talvez ele estivesse pensando naquele momento que ele estava junto com os porcos ali: eu preciso voltar, mas o que será que meu pai vai falar? O que será que meu irmão vai achar de mim? O que será que os servos do meu pai vai pensar de mim? Mas sabe de uma coisa? Eu preciso tomar uma atitude, porque quem está sofrendo sou eu. Entendimento e atitude gera transformação. Reconhecimento e ação gera transformação. E se você está nesse lugar aqui, é porque o Senhor quer te transformar todos os dias. É uma transformação constante. É todos os dias: eu errei, Pai, eu pequei contra ti e contra os céus, me perdoe. O Senhor está dizendo: meu filho, eu te amo, não faz mais isso. Mas Pai, eu errei, acabei errando aqui novamente, me perdoa. E o Senhor está dizendo: meu filho, estou aqui, eu te amo, eu te perdoo, mas não faz mais isso. Mas tem que chegar um momento que esse arrependimento tem que ser realmente um arrependimento verdadeiro. Não adianta ter remorso. Não adianta querer permanecer dentro do lamaçal junto com os porcos, achando que vai estar perto do Pai. Não vai estar. Quem está perto do Pai tem que estar limpo. Mas quem te limpa, querido, é o Senhor. Agora recebe aí isso. Para você encontrar a cura necessária, você precisa apenas não ter o entendimento que precisa de Jesus, mas deixar que Jesus entre na sua vida e permitir que Ele faça a transformação necessária para que você seja um verdadeiro filho. Pastor, o senhor tem alguma coisa para mudar? Tenho. Pastor, o senhor erra? Erro. E aí daquele que dizer que não peca, é mentiroso. E o que é que o senhor faz? Eu me arrependo. E o que é que Deus faz com o Senhor? Demonstra um amor tão grande, querido, que quando vem aquele sentimento de fazer o errado de novo, a gente para, se arrepende. Eu quero fazer isso mais na minha vida, mais não. A gente precisa entregar o controle da nossa vida e dizer: Senhor, está aqui. Faz como o Senhor quiser. É feita uma peça que a gente apresentou aqui uma vez a uns jovens, no Pulsação, que uma menina chegava a dizer assim: Jesus, que bom que eu te encontrei. Jesus, eu quero que o Senhor sente aqui nesse banquinho e tome a minha vida, tome o controle da minha vida, todas as atitudes é do Senhor. Aí Jesus: então tá bom, eu vou sentar. É para eu tomar todas as atitudes? Aí começa a vir as situações que vai te afastar. Ei, vamos fazer tal coisa de errado. A menina começa a empurrar Jesus e dizer: para lá, Jesus, para lá. Eu vou. Aí Jesus fica em pé: mas não era eu que tinha que tomar o controle da tua vida? Eita, Jesus, me perdoa. Aí Jesus senta de novo: olha, a gente vai beber ali, tá certo? Vai. Aí Jesus: não, eu vou. Aí Jesus: mas não era que eu tinha que tomar o controle da tua vida? É a mesma coisa assim: Levi, tá aqui o controle, mas não mude o canal, não aperte o volume, não faça nada, só fique com o controle na sua mão. Serve de quê? De nada. Jesus quer de mim e você é ter o controle total da nossa vida. É você estar literalmente na presença dele e dizer: Senhor, está doendo, mas eu preciso da transformação, então faz.
Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Está doendo aqui, Senhor. Olha, Senhor, eu tenho isso aqui de errado. Está doendo. Eu preciso. Então faz. E Jesus vai e faz. Porque Ele é especialista em operar milagres em nossas vidas. Entende agora, querido? Porque existem tantas pessoas dentro de igrejas fazendo 1000 coisas e ainda não são curadas. Porque precisa permitir que a transformação seja completa. Precisa arrancar de nós tudo aquilo que não presta. Todas as coisas que fazem mal, tudo aquilo que está trazendo algum malefício para nossas vidas, precisa ser arrancado, tirado, jogado fora. A nossa natureza carnal, ela só vai produzir coisas que não prestam. Impureza, prostituição, idolatria, avareza, discórdia, inimizade. Isso tudo é relatado lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Mas graças a Deus que nós temos um pai. Não é qualquer pai, é um pai de verdade. Um pai que permite que seu filho, seu único filho, viesse ao mundo, como diz João 3,16, para trazer transformação, para trazer uma nova oportunidade de estarmos diante dele. Graças a Deus que o Pai verdadeiro, Ele nos comprou com alto preço, um preço de sangue, as nossas vidas, e ainda permitiu que tivéssemos dentro de nós a presença dEle. Querido, isso era motivo de você estar pulando aí, era motivo de você estar glorificando, dizendo assim: meu Deus, como um ser tão grande consegue habitar dentro de um ser tão pequeno como eu. Nos últimos dias, a gente para e olha ao nosso redor, e o que vê são pessoas destruídas pela igreja e se afastando de um Deus que não teve nada a ver com o problema. Tem uma rede social que eu costumo acessar, que toda vez que eu abro, existem várias lives, e eu costumo olhar as lives, o que está acontecendo. E o que tem de gente fazendo live dizendo que Deus é mentiroso, Deus não presta, Deus não existe, Deus isso, Deus aquilo outro. E quando a gente vai lá e pergunta: por que você não acredita em Deus? Ah, porque eu tive um problema na igreja e Ele não resolveu. A palavra essa semana do PG foi: olha, você também precisa entender que no processo de provação, aquilo pode ser simplesmente um aperfeiçoamento para a tua vida. É Deus moldando o nosso caráter, dizendo: meu filho, não vai ser fácil não, mas você precisa passar por isso. Tudo que você vê de bom no ser humano, não é o ser humano, é o Espírito de Deus. Mas tudo que você vê de ruim, que não presta, somos nós, é a carne falando. E o filho volta diante do pai, dilacerado, totalmente destruído, totalmente sujo, totalmente abatido, com fome. E acredita que o pai vai estar naquele lugar ali dizendo assim: não, eu não vou aceitar não, porque ele levou uma parte dos meus bens. E eu fico imaginando todos os dias aquele pai na porta, só assim: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. É hoje, é hoje, é hoje. E até que um dia o pai olha e vê o filho: eita, ele está voltando, é hoje. E eu fico imaginando aquela cena do pai olhando o filho olhando o pai. O filho podia muito bem assim, chegar e se ajoelhar nos pés do pai e dizer: pai, me perdoa, eu não sirvo para nada. Mas não, ele teve o entendimento que o pai estava ali só aguardando ele, que ele foi no pescoço do pai, deu aquele abraço, dizendo: pai, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Eu tive uma atitude errada. E o pai dizendo: meu filho, eu te esperava todos os dias. Meu filho, eu te esperava todos os dias neste lugar. Deixa eu dizer uma coisa a você.
que chegou primeiro nesse lugar hoje, nessa noite, não foram os irmãos que abrem a igreja, foi o próprio Deus. Todos os dias Ele vem para cá, para este lugar, para dizer assim: estou esperando uma atitude sua, para haver uma transformação em sua vida. Todos os dias o Senhor espera que passamos por aquela porta, totalmente desarmados, dizendo: Senhor, é hoje que eu preciso mudar, muda a minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor tire dentro de mim isso que não presta, porque não adianta querer te servir de qualquer maneira. O que muitas vezes o mundo tem falado lá fora é: Deus te ama como tu és. Ele ama realmente, mas Ele não quer que você permaneça como você é. Se não houver uma transformação, querido, você está colocando em jogo a tua eternidade no inferno. Pastor, você vai falar de inferno? Vou, porque existe. Dias atrás, eu mandei no grupo dos pastores dizendo: olha, um pastor daqui de Igaraçu foi preso porque estava pregando a palavra. A polícia entrou na casa dele. E quando eu paro, que eu olho para as escrituras e começo a ver que o Senhor está voltando, que isso é só início de uma perseguição à igreja do Senhor. Mas os verdadeiros filhos, eles não se prostrarão. Os verdadeiros filhos não terão medo de levar esse evangelho. Os verdadeiros filhos se posicionarão e dirão: eu sirvo a um Deus verdadeiro. Permita, querido, que nesta noite o Senhor, Ele faça uma transformação completa na sua vida e arranque de você tudo aquilo que não presta. Mas pastor, eu já conheci Jesus. Eu sou o primeiro que preciso dessa transformação. E por isso, eu quero terminar a palavra de hoje com Salmos 27, 5, 4 e 5, 27, 4 e 5, que eu comecei a ler no culto hoje. O salmista Davi falando: uma coisa eu desejei ao Senhor, que eu irei buscar, e que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor, e para inquirir em seu templo. Porque no tempo de dificuldade Ele me esconderá em seu pavilhão, e no segredo do seu tabernáculo Ele me colocará e me esconderá, e Ele me colocará sobre uma rocha. Só declara que quer habitar na casa do Senhor todos os dias o filho que entende que longe do Pai não existe lugar pior, mas que perto do Pai a nossa vida, ela está segura, protegida e suprida de todas as coisas. O que Deus tem para mim e para você vai muito mais além do que a gente tem vivido, querido. Mas pastor, tem tido dias difíceis? Tem. Mas você perto do Pai, Ele te colocará em lugar seguro. Mas pastor, eu estou passando por isso, por aquilo outro, minha casa está faltando necessidade. Mas você está em lugar seguro, e a tua resposta já saiu dos mais altos céus. Eu quero te desafiar a partir de hoje, a você, por aquilo que você tem tanto clamado ao Senhor, a você não pedir mais por isso, e começar a partir de hoje só agradecer. Deus, muito obrigado. Eu ainda não estou vendo a resposta da minha oração, mas eu tenho a certeza que está vindo, porque a tua palavra fala aqui em Hebreus 11, fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou conseguindo ver, mas eu já espero. Senhor, se é a conversão do meu marido, Deus amado, que ele já vejo ele convertido naquele lugar te servindo, se é o filho que está nas drogas, lá dilacerado, devendo ao traficante, Deus, eu vejo meu filho convertido ao Senhor, fazendo a tua vontade. Se é um emprego que você busca que ainda não conseguiu, Deus, eu consigo enxergar eu trabalhando numa empresa que dará tempo de eu te servir como o Senhor merece. Mas que você deixe
que o Senhor governe a tua vida e que todos os dias esta seja a tua oração, que você possa viver na casa do seu Pai, porque lá você estará em segurança. Que Deus, querido, te dê uma